Aqui estamos uma vez mais neste momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar, existe algo especial a ser compartilhado contigo. Aquela família foi para a igreja com os filhos pequenos. Só nesta frase nós já temos uma preciosa lição. Querido, leva a tua família para a igreja. Ah, mas as crianças choram. Leva a tua família para a igreja. Ah, mas muitas vezes lá tem pessoas que ficam olhando para a gente de um jeito estranho quando nossas crianças começam a alucinar. Leva tua família para a igreja. Ponto. Sem discussão. Apenas leva. Eu quero dizer uma coisa a você e não é nenhuma novidade. Na igreja tem gente fofoqueira. Na igreja tem gente falsa. Na igreja tem gente que sonega contas. Na igreja tem pessoas que estão vivendo uma vida dupla. Na igreja tem problemas. Porque a igreja é feita de pessoas. Nós não devemos ter a pretensão de que a igreja seja para santos, porque se a igreja é para santos, então ninguém deve ir à igreja, porque ninguém é santo. Muitas vezes nós equivocadamente assumimos que a igreja é como um hospital que não aceita doente. Ah, você chegou aqui, você tem problema, então vá embora. E aí nós ficamos nos afastando, queridos, e nós não podemos nos afastar. Não podemos. Mas a Erce... Não tem mas. Entende isso. A casa é do Pai. Você não precisa se preocupar com os irmãos e seus julgamentos. A tua questão é com o Pai. Ponto. Mas por que o convívio entre os irmãos é tão importante? É muito importante. É necessário. Estamos vendo que a pandemia proporcionou uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano, que é viver privado da companhia de outro ser humano. Quando alguém aqui fora, no mundo real, se mete em confusão e não consegue viver em harmonia na sociedade, comete um crime, ele vai preso. Quando ele, dentro da prisão, não consegue conviver harmonicamente com os outros que estão lá e acaba cometendo algum crime dentro da prisão, então ele vai para a solitária. Ou seja, o pior castigo dado a um ser humano é ficar sozinho. O pior castigo para aquelas pessoas que decidiram ser as suas piores versões é ficar só. Por isso é importante estarmos no convívio. Aquela era uma igreja pequena. Os irmãos conviviam harmoniosamente dentro do possível. E as Sagradas Escrituras já nos prevenia sobre isso, tanto é que existe uma referência dizendo: tolerai-vos uns aos outros em amor, assumindo que não é possível simplesmente amar a todo mundo. Existe uma questão chamada frequência de energia. E tem vezes que você está numa frequência e a outra pessoa está noutra frequência. Então não tem amor que conecte vocês. Casamentos terminam, não é por falta de amor, é por falta da sintonia na frequência. Sem esta sintonia, não existe amor que possa superar nada. A igreja convivia. E um irmão chegou à conclusão de que esse negócio de ir à igreja era balota, que ele poderia muito bem fazer o seu culto em casa, ter o seu momento com Deus em casa, poderia estudar a sua Bíblia em casa, e que ele não queria mais ir à igreja. A igreja que era lugar de gente tão falha, tão problemática. Querido, antes que eu continue aqui, eu preciso dizer uma coisa a você. Na época da arca, a arca de Noé, aquela arca cheirava estrume
aquela arca cheirava xixi, aquela arca era desconfortável, aquela arca era definitivamente um lugar muito ruim para estar, mas era o lugar mais seguro para Noé e sua família. Hoje, a igreja, muitas vezes, e eu não estou falando de placa de igreja, estou falando da instituição igreja, muitas vezes cheira estrume da falsidade, cheira xixi da língua maledicente, fofoqueira, cheira tudo isso, mas ainda é o lugar mais seguro para estar. Mas aquele homem decidiu que ele não iria mais ter que lidar com isso. Os irmãos nem cumprimentam, os irmãos ficam olhando de atravessado porque eu estou usando essa roupa, os irmãos estão se portando assim, o assado. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. E ele decidiu não ir mais na igreja. Era uma região bastante fria, onde em um determinado período do ano nevava bastante. E estava vivendo este período do ano naquele lugar. Uma quarta-feira, um sábado, um domingo, e o líder espiritual daquela congregação, o pastor, começou a sentir falta daquele irmão. Conversou com um e outro. Vocês têm notícia do irmão? Pois é, nunca mais vi. E não é interessante como a gente se refere a pessoas da mesma fé? A gente chama de irmão. Mas é impressionante como somos cruéis muitas vezes com nossos irmãos na fé. De qualquer forma, o pastor decidiu visitá-lo. Em uma noite qualquer, ele então vai até a casa desse irmão, nevava bastante, e ali ele se aproxima e bate na porta. Quando o irmão abre a porta e se depara com o pastor, ele já pensou: vixe, o pastor já veio aqui me encher o saco, querer que eu volte para a igreja, querer dizer que está sentindo minha falta no culto. Essas balotas de líder espiritual que vem tentar convencer a gente a voltar para a igreja quando a gente já decidiu que não queremos mais. Tudo isso passou na cabeça dele. Mas ele apenas disse: boa noite, pastor. O pastor disse: boa noite, meu irmão. Tudo bem? E ele disse: tudo bem. E então, entraram porta adentro. E lá este irmão estava na frente de uma confortável lareira, onde tinha ali um sofá. E ele, antes do pastor chegar, estava ali, simplesmente se aquecendo, quietinho na frente da lareira. O pastor se sentou no sofá um pouco mais distante e ali ficou olhando para o fogo, não falou nada. E o irmão, por sua vez, esperando a hora em que o pastor começaria a chamar a sua atenção, dizer que ele não deveria abandonar a igreja, mas o pastor não falou nada, ficou ali quieto. Passou uns 10 minutos, o pastor se levantou, foi até aquela lareira, pegou aquele mecanismo específico que serve para mexer ali nas brasas, pegou uma das brasas mais expressiva, aquela que estava fumegando, aquela que estava com fogo realmente imponente acesa, e colocou do ladinho. Guardou aquela ferramenta e voltou a se sentar no sofá. As brasas que estavam juntas estavam queimando freneticamente, e aquela outra que era a mais acesa de todas, a que tinha o fogo mais imponente de todas, foi diminuindo, até que se apagou totalmente. Passado alguns instantes, o pastor se levantou, foi lá, pegou mais uma vez aquela ferramenta e puxou a brasa para perto do fogo uma vez mais. Em fração de segundos, aquele pedaço de lenha já se acendeu novamente, e novamente era imponente em toda a sua força, e o fogo, e o brilho, e o calor. Então o pastor se sentou, viu esta cena acontecer, e então se levantou e disse: eu já vou indo. Aquele homem se levantou, foi com o pastor até a porta, cumprimentou-o, olhou para ele e disse: pastor, muito obrigado pelo sermão. Sábado estarei na igreja novamente, pode contar comigo. Queridos, o pior castigo que pode existir ao ser humano é ficar sozinho.
Mas nós estamos decidindo ficar sozinhos para que a gente não se machuque mais. Somos tal qual porco-espinho que para viver o inverno precisa se encostar para não morrer de frio. Só que cada vez que a gente se encosta, a gente acaba se machucando. Isso na realidade do porco-espinho. E com o ser humano não é diferente. Quanto mais próximo você for de alguém, maior é a chance desta pessoa feri-lo. Simples, porque nós somos seres humanos e tendemos a ferir as pessoas que estão próximas a nós. Tentemos a repeli-las. Aí você diz a Erce, eu não quero sofrer assim. Queridos, vivendo evitando o sofrimento é sofrer por antecipação. Não faz sentido. Estamos começando mais um dia. Eu não sei a sua realidade, eu não sei de como é a sua existência, eu não sei dos problemas que você vive, eu não sei das dores que você carrega, mas eu sei de um Deus. E Ele convida você, assim que possível, que você volte para os caminhos do Senhor. E entenda uma coisa, se torna mais leve o caminho e a jornada cristã quando você está próximo de outras pessoas que também estão na mesma jornada. Mas você também precisa entender que não existe divisão pela ótica divina. Eu vejo tantos líderes religiosos dizendo, porque as pessoas lá de fora, porque os mundanos, porque isso e aquilo. Não, queridos, são teus irmãos. São filhos do mesmo Pai. Tantas e tantas igrejas querem organizar eventos especiais. É o dia do amigo, então traga o seu amigo. E na verdade nesse dia você não tem quem levar, porque você não tem amigos fora da igreja. Eu preciso andar somente com as pessoas da igreja. É muito legal que você ande com as pessoas da igreja, mas você deve ser um ponto de influência fora da igreja. Porque ser sal no saleiro é fácil. O desafio é ser tempero na vida fora da igreja. Estamos começando mais um dia. Deus quer se reconciliar com você, independente de como esteja a sua vida. E Ele fala contigo na manhã de hoje. Eu jamais me atreverei a dizer, Deus manda te dizer, porque eu não sou o porta-voz do céu. Quando me auto-aclamo, eu me torno porta-voz do céu. Quando falo algo que brotou em meu coração e este algo toca o seu coração, então Deus nos torna porta-vozes do céu. Não é a gente que se autoaclama porta-voz do céu. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque hoje, mais uma vez, tivemos a liberdade de falarmos abertamente do Seu amor, Senhor, através das ondas desta poderosa rádio. Obrigado porque o Senhor tem abençoado os donos desta emissora, porque através desse instante vidas são tocadas e eu entendo que o Senhor os abençoa em resposta a esta permissão. Guia-nos e nos protege, Pai querido. Esteja na direção da nossa existência. São bênçãos que eu peço e sou grato em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Queridos, em breve vamos usufruir das bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, porque em breve será dito, chegou a hora. Um bom dia para você. Mais importante que sonhar.